Boa tarde a todas, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Nós estamos dando início à palestra A Função da Engenharia na Pesquisa em Física de Partículas. A física de partículas é uma área de pesquisa que explora e avança os limites do que o ser humano é capaz de empreender. As escalas de tempo envolvidas desde a concepção até a realização dos experimentos são da ordem de décadas e envolvem a atuação de até dezenas de milhares de pessoas. São especialistas que atuam combinando novos materiais, mecânica de precisão, eletrônica, microeletrônica, ciência e engenharia da computação. A combinação desses esforços nos leva a realizar feitos extraordinários, tal como a criação, em laboratório, do estado de matéria primordial formado logo após o Big Bang, o plasma de quarks e gluons. Nesta apresentação, veremos alguns exemplos do papel da engenharia no desenvolvimento da área e o que podemos esperar ver no futuro. Destaque será dado ao desenvolvimento do Mumford Tracker, um novo detector, cuja construção está sendo finalizada para integração no detector ALICE, no LHC. Rafael Pezzi é professor do Instituto de Física da URGS e coordenador do Centro de Tecnologia Acadêmica da URGS. No CTA, atua na pesquisa, desenvolvimento e aplicação de tecnologias livres para a ciência e educação. Sua pesquisa em física é voltada ao estudo das propriedades do plasma de quarks e gluons através de colisões de íons pesados ultrarrelativísticos observadas pelo experimento ALICE, do Grande Colisor de Hadron. Tem atuado principalmente no aprimoramento dos detectores e seus sistemas de reconstrução e análise de dados. Lembrando que ao longo da palestra vocês podem ir mandando as perguntas através do chat, que ao final nós iremos abrir um espaço para respondê-las. Em nome de todos os estudantes da Engenharia Física da URGS e de todos os participantes do evento, agradecemos pela disponibilidade e presença do professor Rafael. Agora é com o senhor. Oi, pessoal, boa tarde. Queria começar agradecendo o Leonardo e a Maria Paula pelo convite, a oportunidade de apresentar aqui um pouco do papel da engenharia física na física de partículas. Infelizmente, o que eu vou mostrar é só um pedacinho, né? É difícil colocar em 45 minutos algo tão grande quanto a engenharia das físicas de partículas, né? Por trás da física de partículas. Então, sem mais delongas, eu vou passar aqui para os meus slides. E, então, para resumir como que a gente vai ver hoje, um pouco sobre a física subatômica, né? O que a gente está falando quando a gente fala de física de partículas, um pouco dos instrumentos, como aceleradores, eu vou entrar no detalhe do detector ALICE e seu upgrade, que está acontecendo exatamente agora, é um dos detectores do LHC. E para o caso específico de estudo, eu vou apresentar detalhes da engenharia do Mumford Tracker, que é um rastreador de partículas que foi instalado semana passada junto do detector ALICE. E o nosso grupo de pesquisa aqui de Porto Alegre está envolvido nele. Então foi por isso que ele foi escolhido. O que vocês já conhecem até da escola, né, são os átomos e as moléculas. Vocês conhecem a tabela periódica dos elementos, aí conforme os elementos da tabela periódica se combinam, a gente forma moléculas. E aqui eu estou ilustrando um átomo de hidrogênio composto por um próton, carga positiva 1, e um elétron ao redor, né, um certo orbital, isso fica neutro, e a gente tem um átomo de hidrogênio isolado. A molécula mais simples é o H2, composto por duas moléculas, dois átomos mais simples, que é o hidrogênio. Então, conforme a gente combina diferentes elementos da tabela periódica, nós formamos moléculas e a química se desenvolve a partir disso aqui. Agora, se a gente for entrar um pouco mais fundo, de que é feito o núcleo? E de que é feito o próton, né? Então, os átomos e seus núcleos. Inicialmente, um dos primeiros modelos
sobre o núcleo atômico era o modelo de Thomson, que supunha, chamava pudim de passas, onde a carga positiva e negativa elas estavam distribuídas ao longo de uma região do espaço. Quando em experimentos de espalhamento, se esperaria então que as partículas passassem bastante ao redor desse modelo. O modelo observado foi conhecido como modelo de Rutherford, onde a carga positiva está centrada no núcleo de um átomo e os elétrons, né, cargas negativas, estão ao redor, resultando em espalhamentos em grandes ângulos. E foi isso que foi observado. Então, se entendeu que o átomo ele tem um núcleo positivo e os elétrons estão ao redor. E a combinação de diferentes elementos dentro do núcleo, prótons e nêutrons, formam diferentes tipos de núcleos. Então a gente está falando aqui da física nuclear, né? O que são os núcleos e como é que os elementos da tabela periódica se compõem a partir de prótons e nêutrons. Quando a gente vai um nível adentro disso, a gente começa a ver o próton como composto por diferentes partículas. Os prótons, eles são formados por quarks. E a composição desses quarks nos levam à formação de novos tipos de partículas, né, que são chamados de hadrons. Então, o que as moléculas são para os átomos da tabela periódica, os quarks formam hadrons. Hadrons são as moléculas das partículas fundamentais, né, dos quarks. Então, são partículas compostas por 2 ou mais quarks, mantidas juntas pela força nuclear forte, são chamadas de hadrons. Os mais comuns são os mesons e os baryons. Os baryons compostos por 3 quarks, como o próton e o nêutron, mas existem outros que surgem em situações muito peculiares, e também os mesons, que são compostos por 2 quarks. Então aqui a gente está falando de hadrons. Isso foi um desenvolvimento que ocorreu nos anos 50, 60, 70, se estabelecendo o modelo, que foi estabelecendo o modelo padrão da física de partículas e a cromodinâmica quântica. A cromodinâmica quântica é a teoria que trata das interações fortes entre quarks e gluons. Ela é paralela, a gente pode fazer um paralelo com a eletrodinâmica quântica, que é o que estuda o eletromagnetismo. A gente sabe de cargas positivas e negativas do eletromagnetismo, e a mediação da força é feita por fótons. Os fótons é que são responsáveis por fazer a força eletromagnética, né, na visão da eletrodinâmica quântica. Quando a gente chega nessa teoria dos quarks, a gente tem uma analogia aí, né, tem um paralelo. Por que cromodinâmica quântica? Porque as cargas são 3. São 3 cargas, e a essas cargas se deram um nome de RGB, de vermelho, verde e azul, red, green, blue. Ela é peculiar, porque na física da mecânica da eletrodinâmica quântica, só tem 2 cargas, positiva e negativa. Daí a gente dá um nome, mais e menos. No caso da cromodinâmica quântica, nós temos 3 cargas. E como é que a gente vai dar um nome? Não pode ser mais e menos, tem uma formação diferente aí. Então, se deu o nome de cores, porque fazendo uma analogia às teorias das cores mesmo, é uma analogia, não é que os quarks têm essas cores. Os quarks, eles não têm fisicamente a cor, né, dessas RGB. Porém, um fenômeno que ocorre com eles é que existe um confinamento de cor. Os hadrons são neutros. E o equivalente é um átomo ser neutro, uma molécula ser neutra, ela contrabalança as cargas. E para a carga estar contrabalançada no eletromagnetismo, tem que ter o mesmo número de cargas elementares positivas e o mesmo número de cargas elementares negativas. Para isso acontecer, na
na cromodinâmica quântica, você precisa ter as 3 cargas juntas. De modo que, num monitor de computador, tela de celular, quando a gente tem o R, o G e o B juntos, a gente tem o branco. Então, os hadrons são nêutrons, neutros no sentido que eles têm a cor branca. E a gente tem a cor branca quando se juntam quarks com as 3 cargas, R, G, B. Outra peculiaridade, liberdade sintótica, é o contrário do que acontece com o eletromagnetismo. A força aumenta com a distância, enquanto no eletromagnetismo e na gravitação, quanto mais distantes estão os objetos, a força fica mais fraca. Já na cromodinâmica quântica, a força aumenta com a distância, é como se fosse uma mola. Quanto mais longe está, mais força tem que fazer para puxar mais. Então, isso torna a teoria bem diferente, né, do que a gente tem no eletromagnetismo. Outra peculiaridade, o gluon, que daí é o mediador da carga da força nuclear forte, que seria o análogo ao fóton, ele possui carga de cor. É como se os fótons fossem carregados. Imagina se o próprio campo elétrico tivesse carga elétrica. A teoria seria bem diferente, os comportamentos seriam bem diferentes. Bom, é isso que a gente tem na cromodinâmica quântica. O gluon, que é o mediador da força nuclear forte, ele também possui carga de cor. Bom, e chegando aqui a tabela periódica da cromodinâmica quântica, a gente tem o modelo padrão das partículas elementares, que são compostas por diferentes gerações de quarks. A primeira geração de partículas, digamos, tem os quarks, up e down, que são aqueles que compõem o próton e o nêutron. Também tem o elétron e o neutrino. Então, a princípio, se conhecia esses aqui, que são os que compõem a matéria normal do universo, né? A mais comum que a gente consegue observar, digamos. Né? Porque up e down formam todos os prótons e nêutrons. E o elétron completa aí para fazer os átomos. E a gente monta a tabela periódica e é toda a química a partir disso aqui. E também tem o neutrino. Com o passar do tempo se descobriu outras gerações dessas partículas fundamentais. Tem mais uma geração de quarks, leptons. Eu não falei que os leptons, os elétrons e os neutrinos são os leptons. E a gente tem o quark charm, o strange, o muon, que é um lepton, um parente, um primo do elétron, e um neutrino muon, muon neutrino. Uma terceira geração de quarks, top, bottom, o tau e o neutrino. E também as forças mediadas pelo gluon, fóton, o bóson Z e o bóson W, que fazem a força nuclear fraca, e o bóson de Higgs completa a tabela periódica das partículas fundamentais. Então a gente vai estudar na física de partículas como é que isso se comporta, a gente vai entender a cromodinâmica quântica, como é que são os parâmetros de interação desse sistema bem complexo, onde existem 3 tipos de carga, a força aumenta com a distância e o próprio mediador da carga da força nuclear forte tem carga de cor, então ele mesmo interage com outros gluons e prótons. Para observar isso e chegar na física que vai analisar isso aí, nós precisamos de instrumentos gigantescos. Os aceleradores, vamos dizer, de maneira controlada, também ocorrem com raios cósmicos, mas aqui eu vou focar na parte dos aceleradores por esse momento, e chegam a energias muito altas. Atualmente, os que estão na frente é o RHIC, Relativistic Heavy Ion Collider, do Brookhaven National Lab, nos Estados Unidos. E o maior de todos é o LHC, o Large Hadron Collider, que está no laboratório no CERN, que é o Centro Europeu de Pesquisa Nuclear, que fica na fronteira da França e da Suíça. Para ter uma ideia, aqui é um mapa da região. Essa linha aqui indica a fronteira da França desse lado e da Suíça desse lado. E o acelerador, que tem 27 km de circunferência, é o LHC, ele cruza a fronteira
4 vezes, né? Tem regiões na Suíça, regiões na França, regiões na Suíça de novo. E ao longo desse detetor existem, desse anel, desse acelerador, existem 4 grandes experimentos: o Atlas, o CMS, o LHCb e o ALICE. Esse acelerador permite realizar colisões no centro de massa de até 14 TeV, tera-electron-volts. Isso aqui é 10 na 12 electron-volts, é uma energia enorme. Quando essas partículas colidem, né, os hadrons, prótons, né, ou também próton-chumbos, colocam íons pesados também no acelerador para explorar diferentes regimes, se gera uma infinidade de partículas. O CERN ele é composto por uma série de aceleradores. Existem vários estágios, né? A analogia que pode se fazer com foguetes, que tem vários estágios. Um foguete que leva até uma certa altura, né? Daí larga um estágio, larga o motor, o tanque de combustível, e daí ele está, digamos, mais leve e com um novo motor para fazer a segunda etapa. Então, o impulso inicial é utilizado para as etapas seguintes de aceleração. Então, qualquer missão espacial que vai mais longe se usa vários estágios. E no CERN isso foi ocorrendo por sequências de aceleradores. Aqui eu estou ilustrando aqui o acelerador linear, que vai injetar um feixe no próton síncrotron, um síncrotron de prótons. Depois ele vai injetar no super próton síncrotron, que foi desenvolvido ao longo dos anos, digamos, né, isso aqui talvez seja da década de 50, isso aqui foi para a década de 60, não lembro exatamente as datas, mas eles foram utilizados como base para injetar as partículas na mais alta energia que se tinha num novo acelerador, de modo que o acelerador não precisa ser responsável por acelerar do repouso o feixe. Então aqui nós temos o LHC. E essa aqui é uma visão do túnel, né, composto por várias seções com ímãs supercondutores, né, tem 2 feixes, um indo numa direção, outro na outra, cavidades ressonantes para acelerar as partículas, etc. Então, a gente tem uma série de etapas que foi nos levando a atingir energias maiores na aceleração dessas partículas. O LHC, que é o Large Hadron Collider, então, grande colisor de hadrons, né, deixa eu contextualizar aqui. Vejam só, grande colisor de hadrons. A palavra hadrons está aqui justamente porque é um colisor de partículas compostas por quarks. O que se acelera ali são prótons e núcleos que são compostos de quarks. Então, por isso que ele tem o nome de hadron, o colisor de hadrons. Os detetores que nós temos aqui é o ALICE, que é o Large Ion Collider Experiment, que é esse que eu vou falar um pouco mais, eu estou envolvido nesse detetor aqui. O LHCb, que busca estudar a simetria da matéria, antimatéria, e tem 2 detetores de propósito geral, o Atlas e o CMS, que foram os que anunciaram junto a descoberta do bóson de Higgs, que foi a última partícula que eu mencionei na tabela anterior. Então, foi uma das principais motivações para se construir o LHC foi justamente se tentar descobrir ou observar uma partícula prevista no modelo que era o bóson de Higgs. Era a última partícula fundamental que faltava comprovação experimental. Eu vou falar um pouco mais da física desse detetor ALICE. O programa científico de ALICE está orbitando o plasma de quarks e gluons. O plasma de quarks e gluons ele tem uma analogia com o plasma eletromagnético que vocês conhecem. O plasma eletromagnético ele é composto por átomos nos quais os elétrons conseguem se mover livremente. Está tão quente que os elétrons estão livres, né? Ele conduz eletricidade, etc. No plasma de quarks e gluons, o que acontece é que está tão quente que os quarks e os gluons que estão presos por aquela força que aumenta com a distância, está tão quente que eles conseguem se mover livremente. Tem que ter muita energia para eles não serem, digamos, abalados, né, ou eles conseguirem se mover durante uma
uma colisão, eles conseguem se mover de tanta energia sem sentir, né, eles conseguem se mover e estão, de certa forma, livres. Recriando o Big Bang na Terra, né? Na prática, quando é que ocorreu o plasma de quarks e gluons? Na história do universo, no tempo zero, se teve uma flutuação quântica, né? Não se sabe exatamente o que causou o Big Bang, mas foi uma região muito quente, digamos. Estava tão quente que os prótons não tinham se formado por um certo instante. Aqui está ilustrado aqui entre 10 na menos 32 segundos e 1 microsegundo. Nesse tempo aqui, antes do próton se formar, era tão quente que o que tinham era uma sopa, digamos, de quarks e gluons. Nesse estágio aqui, existiu o plasma de quarks e gluons. Logo em seguida, esfriou. 1 microsegundo depois, já esfriou o suficiente a ponto de criar os prótons e nêutrons. E depois de, digamos aqui, falando aqui de 1/10 de segundo da idade do universo, já começaram as reações de fusão nuclear. Então, depois passou a etapas posteriores até chegar no universo moderno, composto por galáxias, estrelas e etc. Mas o que a gente está falando do plasma de quarks e gluons é esse instante aqui, antes da formação dos próprios prótons. E como é que se faz isso no experimento em laboratório? Acelerando íons pesados, no caso chumbo, colidindo de frente e com muita energia, como aquela que a gente consegue atingir no LHC, se forma o plasma de quarks e gluons. Conforme isso expande, vai esfriando e ocorre o processo de hadronização, os quarks vão se juntando e formam partículas que vão ser arremessadas para todas as direções e depois vão ser detectadas por esses detetores gigantescos. Aqui tem uma pequena ilustração, uma animação de um evento, foi feita pelo Breno, um aluno da engenharia física, passou para matemática agora, ele trabalhou nesse projeto aqui para ilustrar alguns eventos. Então, aqui já começou no meio, vamos fazer um loop aqui. Aqui vai ter partículas para todos os lados que vão ser observadas por milhares de sensores que vão conseguir reconstruir a trajetória dessas partículas. Isso acontece milhares de vezes por segundo. Então, a gente está monitorando essas colisões, digamos, em tempo real e coletando muitos dados. Falar um pouco do upgrade. Agora vamos entrar na parte de instrumentos e onde é que a engenharia entra aqui. É um cronograma do LHC. Pensando no acelerador, né, o LHC, ele tem um cronograma que aqui está marcado desde 2011, né, qual foi a energia que ele atingiu, o que está acontecendo em cada etapa. Então a gente vê ele atingindo 7 TeV, 8 TeV, 13, 14. Então tem essas diferentes energias das colisões. Então foi crescendo com o tempo. Outra coisa é o crescimento da luminosidade, qual é a intensidade do feixe, que vai resultar em quantas colisões por segundo. Quanto mais colisões, a gente pode atingir uma física, observar mais fenômenos, e o nosso detetor tem que dar conta. Então, numa segunda etapa, vai se chegar aqui no que é chamado de HLHC, High Luminosity LHC, que ele vai ter uma luminosidade nominal de 5 a 7 vezes e meio a inicial. Então isso vai ser muita colisão ocorrendo, e esse upgrade está exigindo uma pesquisa e desenvolvimento enorme. Só para destacar aqui, está nessa lista também, além das etapas de cada detetor, tem aqui as definições das obras de engenharia civil e a escavação e a construção dos prédios necessários para iniciar a instalação e operar o LHC de alta luminosidade, porque ele é realmente um upgrade grande do próprio acelerador.
O detetor Alice, ele é voltado para estudar o plasma de quarks e gluons e tem mecanismos, detetores especiais para medir partículas de mais baixa velocidade que os outros detetores. Então aqui a gente tem um grande ímã, um ímã gigantesco, tudo isso aqui pesa muito mais do que a Torre Eiffel, são alguns milhares de toneladas, um grande ímã que passa a corrente de 30.000 amperes, só para ter uma ideia, para manter um campo magnético aqui, fazer a curvatura das partículas que a gente viu no vídeo anterior, e bem no centro dele ocorrem as colisões próton-próton, próton-chumbo, chumbo-chumbo. E esse detetor agora, nesse exato instante, ele está passando por um grande upgrade. Está se instalando um novo sistema de rastreamento interno, não vou falar sobre ele. Tem um novo trigger de interação frontal, que vai ser colocado aqui, do outro lado. Novo sistema de leitura de um grande detetor que tem aqui no meio. E o que eu vou falar também é o Muon Forward Tracker, que é esse detetor que é colocado diante de um absorvedor que tem aqui. E tem um espectrômetro de muons aqui. Então a gente vai estudar muons nessa parte do experimento. E se coloca então esse detetor aqui na frente. Ele foi colocado na semana passada, quinta e sexta da semana passada, ele foi instalado aqui dentro. Tá o detetor todo aberto, né, tiraram várias partes que já colocaram um FIT de um lado, o ITS vai entrar nas próximas semanas, ou mês, o TPC já está lá, acredito eu, e aqui já entrou o MFT. Faz parte desse upgrade para atingir conseguir dar conta dos dados que saem desse detetor. Esse aqui é um diagrama de como é que acontece. Ele está no detetor, está numa caverna, em torno de 50, 60 metros de profundidade. Tem aqui um tubo para chegar até ele, isso aqui não está enterrado, todo o LHC está embaixo da superfície. E isso aqui vai gerar uma quantidade enorme de dados. Aqui está na estimativa, não sei se isso aqui foi revisto, mas 20.688 fibras ópticas chegam até o primeiro estágio, né, que são os First Level Processors, que vão fazer a leitura dos dados direto conforme eles saem do detetor. Se estima aqui quase 4 terabytes de dados por segundo que ele vai estar gerando. Então, se vocês têm um HD de 500 GB, quer dizer que se isso aqui fosse salvar no HD de você, seria 1/4 de segundo e já encheria o disco. Inviável armazenar isso até para o cérebro. Então, o que acontece? Vão passar por estágios de filtragem, seleção de dados, compressão, né, vai se reduzir isso para 635 GB por segundo, que vai levar para uma segunda etapa, para um data center novo que está sendo construído, instalado lá no lado de fora do prédio do detetor, está na superfície isso aqui, onde tem alguns milhares de servidores para processar a física desses eventos e vai reduzir ainda mais a quantidade de dados que vai para armazenamento. Então, enquanto está ligado, isso tem que estar funcionando em tempo real. Se alguma coisa disso para de dar conta, o experimento para, porque não tem como salvar 3, 4 terabytes de dados por segundo, e tudo isso tem que ser processado em tempo real. Por isso que é chamado sistema online. Todo ele tem que acontecer online durante a aquisição dos dados. Então, o MFT, que é esse detetor que eu vou falar um pouquinho mais, ele está instalado nessas regiões frontais, por isso que tem o nome forward, dianteiro. E ele tem o objetivo de conseguir separar partículas que são geradas em regiões um pouquinho mais distantes da própria colisão central. Aqui não está bem ilustrado aonde surgiu uma colisão central, uma colisão bem no centro do detetor, mas existem partículas que percorrem uma certa distância e, então, decaem formando, digamos aqui, um J-psi, que é um meson formado por um charme e um anticharme. E ele vai decair em 2 muons. E aqui tem esses 2 muons que tem uma origem, um vértice comum, distante do centro do próprio vértice primário da colisão. Então, conseguir separar esses aqui nos permite estudar os mesons B, por exemplo. Então, o objetivo principal desse detetor é conseguir fazer a separação desses mesons que decaem
em JPC distantes dos JPCs formados lá no ponto de interação. Então nós vamos ver um pouco do que está envolvido num detetor, que esse é um detetor relativamente pequeno, né? Se a gente voltar aqui nessa escala aqui, o MFT nem estaria, mal dá para ver, ele está embaixo dessas linhas aqui. Isso aqui a gente está falando uma pessoa aqui, ó. O detetor aqui, ele tem um pouco mais, sei lá, 1 metro. Caberia 1 metro por 1 metro, cabe 1 metro cúbico. E aqui os detetores são gigantescos. Então eu vou falar um pouco desse detetor, que aqui está um diagrama dele. O objetivo dele, então, é nos dar alta resolução espacial na reconstrução de trajetórias observadas em direções frontais, está errado aqui, desculpa. Com a capacidade de separar esses moons gerados na região prompt dos não prompts, aqueles que não saíram do ponto de interação. Que tem uns que vêm lá da colisão, digamos lá, direto do plasma de quarks e gluons, e outros que são originados depois. Então, nos permite entender melhor a física dos mesons B, por exemplo. Ele é composto por um telescópio cônico, que tem várias camadas, 10 camadas de sensores de pixel de silício monolítico. São 10 planos, totalizando 936 sensores. Aqui a gente consegue ver um dos planos. Do outro lado desse disco tem outro plano, e ao todo são 5 discos com camadas de sensores do tipo pixel, do tipo CMOS, digamos, parecido com o que existem nas câmeras de celular, um sensor que tem pixels, só que ele, em vez de ver luz, ele está configurado para ver elétrons e partículas carregadas que passam por ele. Conforme as partículas passam por aqui, elas vão ativar os pixels e nos deixar registros de que passou uma partícula carregada ali. Analisando essas posições, a gente reconstrói as trajetórias das partículas e nos permite entender mais o que saiu desse evento. Então, imaginem posições no espaço de pixels que foram ativados conforme muitos sensores pixels foram ativados pela passagem dessas partículas. Esses seriam os dados mais brutos que a gente tem na saída desse detetor. Colocar esse detetor lá dentro tem desafios gigantescos, né? A gente está falando de 7 anos, desde uma carta de proposta, vamos construir esse detetor, e uma decisão dele ser feito, 7 a 10 anos envolvidos. E os desafios são mecânicos, térmicos, radiação, muita eletrônica para controle, aquisição de dados, armazenamento e confiabilidade e durabilidade. Esse troço tem que chegar lá, ser instalado, não pode faltar uma peça, não pode não encaixar, porque logo em seguida já tem que entrar outro detetor que vai bloquear o acesso a ele, e o cronograma todo tem que seguir numa etapa, digamos, bem frenética, num ritmo frenético, né? E quando ele está instalado, não vai chegar lá para trocar uma parte dele, né? Isso daria muito trabalho, tem que parar o LHC, tem que desmanchar o detetor, tirar um monte de coisa até ter acesso a ele. Tem que tirar o detetor. Então, ele tem que ser muito confiável, tem que durar muito tempo. Pode começar a vazar água, porque vai ter resfriamento. Imagina se começa a pingar água lá dentro. Para se construir esse detetor não é fácil, porque não vai chegar na Severo Roth e encontrar muitas dessas peças aqui. Basicamente, tudo é feito sobre medida, né? Tudo projetado especialmente para chegar para esse propósito. Muitas vezes até materiais têm que ser desenvolvidos para se colocar aqui dentro, porque o ambiente também é muito radioativo. Então, quebrando o detetor aqui em partes, né? Aqui está a metade dele, ele é composto por meios cones, que estão ligados por uma placa-mãe, motherboard, tem a PSU, Power Supply Unit, que vai alimentar os sensores. A gente tem as metades dos discos, cada metade do disco é composto por chamado ladders de sensores. Então aqui tem vários sensores empilhados. Tem uma placa de circuito impresso para permitir a conexão, alimentação, suporte mecânico, muito importante, um trocador de calor, porque isso aqui está lá dentro soltando calor
num lugar muito fechado, tem que ter um sistema de refrigeração muito certeiro, que vai manter a temperatura dentro do limite, porque se esquenta um sensor, ele para de funcionar. Então, tudo muito bem projetado para não ter mais coisa do que precisa e não ter menos coisa do que precisa, porque se põe coisa a mais do que precisa, estraga o experimento, porque a matéria que está lá no caminho das partículas atrapalha. Então, tem que ser o mais leve possível. Então, o disco é composto então, dessas etapas aqui, em mais detalhe, trocador de calor, que eu vou falar um pouco sobre ele, vamos falar um pouco das ilustrações do que se envolveu na construção disso aqui. Então, isso aqui é só um dos discos, basicamente meio disco, são 10 partes, que nem essa, só que de diferentes tamanhos. Para a estabilidade mecânica, né? Chega lá, está instalado, ele não pode começar a entortar com o tempo, né? Ele tem que estar bem alinhado, bem fixo. Então, se começa com desenhos iniciais e se começa a fazer simulações por métodos de elementos finitos. E ensaios, também ensaios no laboratório. Não vai só confiar na simulação, vai te ajudar a otimizar o design. Para ter certeza que aquilo funcionou, tu vai fazer ensaios de laboratório, simulando os pesos, que tudo vai lá, põe um relógio para medir quanto anda, conforme se coloca os pesos e tal, que tem que suportar, até chegar num design final com uma estimativa de quanto é que está se deslocando. Então, isso aqui em vermelho quer dizer que essa é uma região que se desloca mais, azul é menos deslocamento e vermelho é mais deslocamento. Então, isso aqui são resultados de simulação e quanto é que de estresse e qual foi o observado. Então, vai se testar, vai se simular, vai se testar tudo que é possível para garantir que ele se comporta como a gente quer. Aqui simulações dos modos normais, que seriam as vibrações aqui, num modo que ele vibra para cima e para baixo. Aqui, simulação, um modo encontrado foi de 44,8 Hz, um outro modo aqui de oscilação aqui totalmente exagerado em escala, é só para entender o que representa esse modo, né? Aqui ele está, seria praticamente imperceptível ao olho nu, mas aqui tem esse modo que vai dar 68,9 Hz, também foram feitos ensaios para ver se isso correspondia, ensaios para ver se encaixa, simular cada parte sendo montada e etc. Então isso aqui seria um pouco da mecânica envolvida. Na parte de troca de calor, quanto calor ele tem que tirar, vai funcionar, onde é que vão ficar o material, etc. Então, o trocador de calor, ele tem que tirar o calor que é dissipado pelos sensores, aqui olhando uma fatia, um sensor, outro sensor, que vai estar preso por cola a uma placa de circuito impresso flexível, vai ter uma outra cola que vai ligar numa fibra de carbono condutora, dentro daquele, que aqui já é o trocador de calor. E lá dentro tem tubos de água que vão sequestrar o calor para levar o calor dissipado aqui para fora. Então, esse aqui é o diagrama básico do trocador de calor. A gente pode ver aqui Heat Exchanger, ele vem daqui até aqui. Aqui já são as partes do sensor e a eletrônica que conecta os sensores para o sistema de aquisição de dados. Simulação por efeitos por elementos finitos aqui vai envolver um design preciso, né, do que se conhece, como é que ele vai estar feito, se faz, então, eu acho que agora... Eu acho que podemos seguir. Está transmitindo novamente. E será que pegaram o slide anterior? Bom, simulação para elementos finitos, ele está muito presente nos designs, na produção e no desenvolvimento desses instrumentos. E aqui, no caso, tem que se representar para o computador um sistema mecânico, um sistema físico. Aqui, no caso, os tubos de água e uma placa
da superfície do troncador de calor, como é que é o acoplamento, condutividade de cada material, condições de contorno, para então, a partir de uma malha que vai resolver as equações diferenciais relacionadas ao problema, vai nos estimar o comportamento do sistema em diferentes configurações. Então, isso é utilizado para otimizar o projeto e simular diferentes cenários que podem ser problemáticos. No caso, se um tubo entupir, né, se a temperatura da água de entrada não estiver correta, né, então a gente consegue saber quais são as temperaturas máximas em cada cenário, né, que pode apresentar problemas em diferentes partes do detetor. Não vai se parar na parte de simulações também, térmicas, né? Aqui no caso, até o gradiente de pressão, de como é que fica a água dentro dos trocadores de calor, a pressão em função da posição, fazer testes na pia mesmo, quanta água flui ali, dada uma certa pressão, desde os tubos separados, comparar quanta água passou por cada tubo aqui, para medir, né? E fazer testes depois do protótipo, né, ligado. Então, não se pode deixar furo, né, não se pode descobrir que algo não estava bem como se queria depois de instalado. Então, é testado exaustivamente. Aqui, validando as simulações, fazendo testes de bancada da temperatura, colocando, em vez dos sensores, umas resistências coladas na placa. Se coloca na placa sensores tipo termopar, o PT100, né? E se apresenta, então, as temperaturas do sistema em diferentes configurações. Então, vai se medir isso também, né? Aqui um teste mais realista ainda, né? Um disco completo preso aqui com dissipadores térmicos, né? Com diferentes condições de temperatura de água e imaginamento térmico. Aqui no caso a gente consegue ver onde é que estão os tubos de água, né, nessa imagem térmica, e a temperatura aqui 24,7 graus. Então, testes exaustivos, né, para garantir que tudo se comporta como esperado, não ter surpresas. Vou passar para uma outra etapa aqui, que é a parte do próprio sensor, né, o que é o sensor que está ali dentro. O sensor é chamado ALPIDE, ou ALPIDE, de Alice Pixel Detector, é o detetor de pixels de Alice. Então é um sensor que foi feito exclusivamente para Alice, para esse experimento. Aqui tem uma ilustração, uma imagem de microscopia eletrônica de uma seção de um pixel desse detetor aqui, que tem mais ou menos 29 por 27 microns. Isso aqui é basicamente uma seção desse sensor aqui com substrato, uma camada de silício epitaxial, as camadas de metais que vão fazer as interconexões. E aqui vamos fazer as conexões para fazer a leitura, né? Se passou uma partícula aqui que vai gerar elétrons aqui dentro, eles podem ser detectados, coletados pelos eletrodos. Olhando de cima, aqui está o detetor, né, vão ter vários pads para conexão elétrica, para fazer a leitura. Diferente do sensor de câmera fotográfica, porque não pode ter isso aqui em cima do detetor, né, isso aqui bloqueia a luz, mas as partículas de alta energia passam por ele sem problema. E aqui, então, ele tem 15 milímetros por 30 milímetros. Ele tem 1024 pixels por 512, eu acabei não colocando aqui. Então, cada sensor desse tem meio megapixel, e o total, né, o MFT são 936 desses, lado a lado, dividido ao longo de 10 planos. Então, quando passa uma partícula carregada, ele vai gerar esses pares elétron-lacuna, né, elétron com E e o H é o hole, e eles vão ser coletados, então, por diodos, né, eletrodos. Não vamos entrar em detalhes, mas isso aqui também foi muito simulado, né, foi feita uma parceria com uma empresa que chama dessa tecnologia, chama TowerJazz, né, que desenvolveu esse sensor em parceria com a Alice justamente para resolver esse problema.
Os sensores eles vão ser acumulados, agrupados em ladders, ou escada, que vão ser tiras de sensores que vão ligar diferentes números de sensores a uma placa, que depois vai a placa-mãe. Então aqui nós temos um ladder com 2 sensores, outro com 3 sensores e assim por diante. Então vamos falar um pouquinho só do que está envolvido para construir essa etapa aqui, né? Tinha falado aqui do trocador de calor, agora eu vou falar do ladder. Então esse é o elemento básico, né, do MFT, que vai oferecer interconexões entre os sensores e o mundo externo, vai transportar os dados da borda do sensor, que ele tem na borda, tem a parte de conexão da lógica, vai alimentar os sensores, né, tem que ser rígido o suficiente para poder ser manipulado, sem estragar um sensor muito fino de silício. Esses sensores eles são muito finos, eles parecem um papel, se não me engano são 50 microns. Então ele tem que proteger o sensor e oferecer toda a conectividade, alimentação para ele. Para colocar esses sensores, aqui tem um chip, ó, ilustrando um pedacinho de um chip, aqui é 100 microns, eu acho, tô falando. Aqui tem uns chips e sensores, vai ter essa placa, que vai ter um furo. Isso aqui é só ilustrando um furo. O desafio é como conectar os furos, a placa de circuito impresso ao chip. E aqui está ilustrado o que é chamado de wire bonding, é um fio que faz uma solda por um fio. Mas se testou diferentes alternativas, né, desde cola condutora, se tentou um outro que não está ilustrado aqui, que é explosão de chumbinhos, de esferas de chumbo e estanho com laser, e daí criava uma mancha aqui, mas acabou sendo descartado, e o wire bonding foi a solução que foi utilizada aqui. Então cada chip tem que ser bem soldado na placa. Também se avaliou a cola, como é que vai se colar eles depois no trocador de calor. Então, como é que vai ser o mecanismo de cola? Então tem equipamentos para se aplicar cola, e como é que vai ser a quantidade de cola, o tipo de cola. Cadê? Eu acho que eu perdi um slide aqui. Tá aqui. Para fazer essa colagem, eu troquei a ordem. Para colar os ladders no disco, esse slide não tinha que estar aqui, ele foi... desculpa, eu vou voltar para ele depois, né? Eu estava falando do ladder aqui, e esse slide estava fora de ordem. Para continuar no ladder, tem a etapa de encapsulamento, que é realmente terminar de proteger o sensor, para se chegar aqui a uma placa de circuito impresso com os sensores colados e bem protegidos com uma folha de Kapton. Como é que você vai fazer isso? Se desenvolve ferramentas específicas que vão aplicar o adesivo, no caso Kapton, para realmente fechar ele. Então está aqui o projeto da ferramenta, aqui ela operando, né, pronta para operar, e até apontando aqui que se não fizer isso numa sala limpa, tu vai ver poeira presa dentro entre o Kapton e o chip. Tem essas etapas aqui para completar. Para se montar, precisa de ferramentas especiais. Aqui tem 3 sensores, aqui tem na parte de cima que a gente não consegue ver, tem a placa de circuito impresso flexível, né, como é que vai se fazer o encaixe delas, para elas fiquem bem alinhadas antes de fazer a primeira colagem, para se fazer a solda posterior. Então, muitos estudos, muito detalhe de mecânica de precisão para garantir que essa construção de centenas dessas ladders, elas ocorram de maneira sistemática, né? Para essa colagem dos ladders no disco, precisa definir a abordagem de cola, desde a cola, a quantidade da cola, até como é que se aplica a cola. Então se tentou diferentes métodos de espiral dupla, né, uma cruz, formato de tela, ou
de bandeira e espiral curva, que essa que foi a que foi utilizada. Então, fazendo os testes de uniformidade e etc., até se chegar então, ao disco montado, onde cada ladder aqui está preso, está colado no trocador de calor. Então, depois de montado esse aqui, não tem como desmontar, tem que trocar o disco inteiro. E aqui tem as conexões de leitura de dados que vão passar aqui para a placa-mãe por um outro conector. Então, vai vir a alimentação, aqui tem os cabos para alimentação também. Aqui vai ter as conexões de água para resfriar, que não aparece aqui, mas tem que entrar água quente de um lado, água fria de um lado e água quente sai do outro. Está tudo aqui num disco quase pronto para ser instalado. Aqui ainda falta cortar as bordas. Aquisição de dados e controle de detetor. Então, outros desafios agora, que isso aí está coletando dado, digamos, uma taxa de colisão de em torno de 50 mil colisões por segundo. Para próton-próton está se falando em 2 MHz de taxa de interação. Quer dizer que a cada segundo ocorrem 2 milhões de colisões próton-próton. Isso aí vai girar muito dado. Então tem que se controlar a aquisição de dados e o controle do detetor. É algo que é muito desafiador também. Uma visão geral da leitura dos dados aqui, considerando só meio cone, né, 5 metade dos discos, cada disco, cada half disk, cada metade do disco, ele tem 8 placas que é chamado de readout units, unidades de leitura, que eles vão estar ligados por cabos que vão estar a 5 metros. A gente vai ver onde é que vão ficar esses aqui. Então, são 8 unidades de leitura para cada metade do disco. Também precisam de resfriamento, vão estar lá perto do detetor, numa região com alto índice de radiação. Depois vão ter fibras ópticas que vão levar para um outro estágio, que finalmente vão levar para as etapas de reconstrução do detetor, das trilhas e etc. Para ter uma ideia de escala, aqui está o detetor, o MFT. Aqui está o MFT. Na frente está um absorvedor. Aqui está na frente do absorvedor. Tem esse detetor aqui. Desculpem, gente. Só um segundinho. Oi, gente, desculpa. Então, só para colocar em escala, aqui está o MFT, o detetor, só metade dele sendo mostrado, e aqui tem o absorvedor, que tem mais ou menos 4 metros de comprimento, que está entre o ponto de interação aqui e o espectrômetro de Muns, que está do outro lado, lá de fora. E aqui estão as unidades de leitura. São 4 racks que ficam ao redor aqui desse absorvedor para receber o sinal, com cabos de aproximadamente 6 metros, né, que vão chegar até lá. A leitura é feita utilizando FPGA, Field Programmable Gate Arrays, que são, vamos dizer, microcontroladores ou processadores programáveis, que vão se comunicar com chips especiais que chama GBT-X, que são chips feitos pelo próprio CERN para permitir a comunicação em ambientes de alta radiação. Então aqui tem os sistemas de comunicação para monitoramento do disco, que vão ter sensores de temperatura, medição das voltagens, né, e tudo mais, além dos sistemas de os próprios dados, né. Tudo isso tem que ser feito sob medida, o firmware, que vai rodar nesses dispositivos, ensaios de laboratório, de bancada, para testar a qualidade do sinal, a confiabilidade, como é que ele se comporta em diferentes situações, né, tudo testado exaustivamente para garantir que ele vai entregar o que a gente precisa. Aqui ilustrando alguns testes feitos, aqui uma ladder
Aqui deve ter uns 4, 5 sensores, aqui parece uma mais comprida, conectado numa placa de teste, para se fazer testes justamente da aquisição, né, e testar o firmware para ver se consegue se comunicar, saber qual chip é qual, para saber de onde é que estão vindo os dados, tem que ser tudo muito bem identificado. E tudo ilustrando aqui nessas imagens aqui. O status atual, o MFT foi instalado na semana passada, né, quinta e sexta, tem esses tweets aqui do próprio experimento Alice, né, ilustrando isso aqui, é lá na caverna do próprio detetor, ele chegou aqui por um guindaste, aqui ele está a parte de cima dele, ou ele está virado, não sei dizer exatamente qual parte é, porque pode ser o de cima ou de baixo que está virado ainda. Aqui o pessoal terminando de preparar ele para inserir lá dentro do ímã. Aqui a gente está vendo o detetor aberto, aqui está uma porta, ele vai entrar bem lá no meio, e foi feito, então sexta-feira completaram a instalação, é um grande feito, muitos anos de trabalho para se instalar esse detetor aqui. O resumo, que a física de altas energias só é viável graças à engenharia, né? É muito trabalho de engenharia, né, com todos os aspectos. Vocês viram aqui só um pedaço, né, não tem como abordar muito. Faltou falar de tanta coisa, né? Não falei da engenharia dos aceleradores. Para construir esses aceleradores tem tanta engenharia civil, para se construir os túneis, né, com a estabilidade mecânica nesses raios. A gente está falando de um túnel de 27 quilômetros de comprimento, de circunferência, que tem que ter precisões enormes, né, na sua geometria. Não falei da engenharia e da ciência da computação, o grid do CERN, inteligência artificial, o uso de GPUs, que está envolvido em muitas etapas aqui. Desenvolvimento de materiais, né, desses semicondutores que são utilizados para fazer os aceleradores ou novas etapas de detetores, os semicondutores utilizados para os sensores, né, como é que se faz os sensores em si, como é que se desenvolve esses sensores. A gente tem muita tecnologia de microeletrônica, microfabricação, até materiais para tecnologia de vácuo, que se coloca por dentro dos tubos do acelerador do CERN para manter o vácuo. Então tem muita tecnologia de materiais aqui que envolve física, vai envolver química, vai envolver engenharia de materiais. Muita eletrônica avançada e microfabricação. Vocês podem saber um pouco mais acessando o site do CERN mesmo, home.cern/science/engineering. Isso aqui eu peguei anteontem, um print dessa página aqui, que eles falam quais são as tecnologias chave, que vocês vão encontrar parte de aceleradores, alimentação, detalhe de controle do feixe, focalizar, compressão para resfriamento, armazenamento de dados, a parte de vácuo, né, isso é só um pedaço do que vai se encontrar aí. Uma notícia também, isso aqui foi do dia 4/12, acho que foi sexta-feira, ano passado. O Centro Nacional de Pesquisa em Materiais, o CPM, e o Sirius, que é o acelerador brasileiro, né, que está lá no LNLS, eles fecharam um acordo com o CERN, para uma parceria que estabelece colaboração e compartilhamento de recursos em qualquer área de interesse mútuo, em especial nas tecnologias aplicadas à física de aceleradores, ímãs e materiais semicondutores, né. Tem aqui, isso aqui foi no G1, foi tirado há pouco tempo. Então, isso é uma área muito ativa, né? Muita coisa acontecendo, muita colaboração. Né? Aqui, o próprio MFT, a gente já teve conversa, vamos iniciar um processo de tornar ele código aberto. Então, aqui a gente vê esse tipo de informação, tecnologias convencionais. Em geral não se mostra esses detalhes, porque
né, em geral quer se esconder o jogo. Aqui a gente, né, nessas áreas, a gente faz isso de maneira mais aberta e nós vamos tornar o MFT, boa parte dele, open source. E eventualmente pode até ter espaço para alguns trabalhos de conclusão aqui. Vamos ver, né, quem estiver interessado entra em contato para conhecer mais os grupos de física experimental de altas energias aqui da URGS, né? Tem no nosso grupo aqui, que está envolvido com a Alice, do detetor a Large Ion Collider Experiment, que é coordenado pela professora Beatriz Gay, né? Tem o Luiz Gustavo Pereira e eu. O CMS, o Gustavo Gil da Silveira, né? Também está envolvido com partes de instrumentação do CMS. Vocês podem conversar com ele também. Queria agradecer a toda a equipe, né, aqui pelos slides, etc., toda a equipe envolvida no projeto MFT, porque, né, colocaram isso à disposição. Conversei com o Stefano Panebianco, que é o coordenador desse projeto, ele me deixou utilizar esses slides à vontade, esse material. Então, o Stefano está liderando o projeto nos últimos meses e nos autorizou a usar esse material aqui. E é o que eu tenho para o momento. Muito obrigado, professor. Peço desculpa à nossa plateia pela instabilidade que a gente teve há um tempinho atrás. E, bom, vamos para as perguntas. As perguntas, elas são ranqueadas por likes na plataforma, então não sei se eu vou conseguir passar todas as perguntas em tempo, mas uma das que teve mais curtidas foi da Maria. Professor, que conselhos você daria para quem quer se aprofundar e futuramente se especializar na pesquisa em física de partículas? Bom, isso vai depender de qual que é o background, né? Porque se vai fazer a pesquisa em física de partículas, né, como pesquisador, como físico, tu vai seguir um caminho, né, que tu vai, né, vamos dizer, tem que fazer uma iniciação científica nessa área, né? Pode ser, né, tem a parte teórica que se envolve, né, tem um universo inteiro na parte teórica, que eu só pincelei aqui um pouquinho da cronomodinâmica quântica, né, então isso aí tem muita atuação, tem experiência, muitos anos de experiência aqui na URGS, né, o grupo iniciado pela professora Beatriz Gay, então nessa parte aí, mas também tem muitas outras pessoas, né, a parte, a teoria, né, que dá para se aproximar. Se for na parte experimental, se envolver com os grupos que já estão atuando nessa área, né? Que seria justamente, né, nós de Alice, o Gustavo de CMS, né, pode ter experiência também em outros laboratórios, por exemplo, né, no acelerador, ali no laboratório de implantação iônica. Eu mesmo me formei no laboratório de implantação iônica, né, conhecer a instrumentação, como é que funciona a física nuclear nessa escala de energias menores, mas os elementos da instrumentação, análise de dados, eles são muito parecidos, digamos, né, só muda a escala. Então, são caminhos interessantes para se começar. Se for da parte de engenharia, olha, tem engenharia nessa área, né? Eu mostrei aí a lista, né? Desde a parte térmica, mecânica, eletrônica, programação, né? O mais importante é fazer porque gosta, né? Porque quem faz isso aí está fazendo com amor, porque não vai ser trabalhando 8 horas por dia que a pessoa vai dar conta do recado. Tem que estar focado aqui, não pode ser assim, um sacrifício ter que trabalhar nisso aí. Então, é seguir o que gosta mesmo, essa aqui vai ser minha dica. E daí, procure se aproximando, seja programando, seja engenharia elétrica, né, mecânica, por aí vai. Certo. Obrigada, professor.
A nossa próxima pergunta é do Bruno Macedo. Professor, o que acontece com a grande quantidade de energia que é liberada e o quanto de energia é usada para o processo total? E qual será o impacto para a sociedade a longo prazo? Lembrando que a World Wide Web, internet como usamos, teve seu início no CERN? Eu acho que tem duas perguntas aí. Tem uma que é a questão da energia dissipada, só três perguntas, né? Uma energia dissipada na colisão, para onde é que vai essa energia? Os aceleradores eles estão embaixo da Terra justamente para ter camadas muito grossas de pedra e terra para isolar a própria radiação do feixe e das colisões que ocorrem ali. Então, quando está o acelerador ligado, ninguém chega lá embaixo. É tudo, assim, parece filme de ficção científica. Faz leitura da íris para entrar, só quando está autorizado, a pessoa leva uma chave, só vai ligar o LHC de novo depois que botarem a chave de volta lá e apertarem. Teve uma vez que uma pessoa levou a chave para casa e o LHC não ligou porque o cara levou a chave no bolso, né, num acesso. Então, essa energia ela é dissipada nas próprias paredes do túnel, da caverna, né? Sobre a alimentação, né, do LHC, ele usa uma quantidade enorme de energia, equivale a uma região inteira, uma cidade de médio porte, médio a grande porte. Se vocês entrarem, tem algum site aí que fala os detalhes, assim, mas a conta de luz é cara. O próprio LHC é 1/3 do todo o complexo do CERN, que é gigantesco. E qual que era a última pergunta? Impacto a longo prazo. Impacto a longo prazo. Não, você já mencionou um dos exemplos, que é justamente a World Wide Web, que num espírito de verdadeira disseminação do conhecimento, né, o Tim Berners-Lee desenvolveu algo que era para resolver um problema interno do CERN, que é como é que os cientistas vão trocar informações conforme estão coletando dados, criando gráficos, né, querem mandar textos para outros colegas. Eles desenvolveram um sistema que a pessoa botava no seu computador, num servidor web, com o que ele estava fazendo, o que ele vinha mostrar. E outra pessoa conseguia acessar na própria rede interna aqueles arquivos. É o sistema básico de servidor e navegador web. Vendo que isso era muito importante para a humanidade como um todo, eles lançaram como aberto, né? Lançaram especificações, não patentearam nada, botaram qual é o protocolo, o código-fonte do navegador e do servidor. Tudo aberto, e isso transformou a internet. Então, esse é um exemplo, mas tem tecnologias que vão saindo dali, por exemplo, imageamento por tomografia por emissão de positron, PET. Tomografia PET, Positron Emission Tomography, que é feito utilizando sistemas de detecção desenvolvidos para essa área. Então, a física médica é algo que tem muito benefício dessa área, né? Por exemplo, que eu acho que é que mais tem assim um fluxo de tecnologia nova, sistema de aquisição de dados, os sistemas de detecção que chegam nessa área. Mas também existem muitas outras, né, materiais, etc. A próxima pergunta é minha. No caso, o NFT, eu imagino que muita pesquisa aconteceu até chegar no detector final. Como esse tipo de pesquisa começa nas universidades? Como que um aluno da URGS ou qualquer outra universidade pode ter contato com esse tipo de pesquisa no início? Assim? Para ter um envolvimento desde o início, tu já tem que estar envolvido com alguma outra coisa, né? Na prática, como acontece? Por exemplo, o nosso grupo entrou nessa colaboração e pegou o início do MFT depois que já tinha sido aprovado para ser construído. Então, foi esse o nosso envolvimento. Tem um projeto que vai ser feito, um detector vai ser feito, tinha uma oportunidade para a gente atuar. O Luiz Gustavo foi para lá, passou 6 meses ajudando na montagem, né, fez testes, né, fez parte da qualificação, coisas que eu mostrei aqui. Ele se envolveu diretamente. Nós construímos uma peça, né, que está lá dentro também, o PET Panel, foi feito aqui em Porto Alegre, o Gravataí, sob nossa coordenação, foi para lá.
Então, nosso envolvimento, por exemplo, foi nessa parte do MFT desde o começo. Mas não pegamos o começo, mas nós, desde que o grupo se formou, estava nesse projeto. Daí vão surgindo outras oportunidades. Agora está se falando qual que é o detetor que vai ser instalado depois que o Alice vai ter que ser desmontado. Porque quando chegar na etapa do High Luminosity LHC, HLHC, o Alice não vai mais poder funcionar porque ele não vai dar conta daquela taxa de aquisição de dados. É tanta colisão que o detetor de gás que tem lá no meio, que é o principal detetor da Alice, ele não consegue, ele vai virar um plasma e não vai mais medir nada, porque fica tanta radiação que ele não vai funcionar. Então ele vai ter que ser tirado e vai ter que se botar outra coisa no lugar. Aí vai ser para o Run 5, vai ser daqui uns 12, 13 anos para mais. E agora está se falando desse detetor. Está começando a projetar esse detetor, está começando a se pensar nas especificações, quanto é que vai custar cada coisa, então está bem nessas etapas iniciais. E eu estou envolvido em levar a experiência que eu tenho com a MFT para esse novo detetor. Como é que as regiões frontais, que vão ter algo como MFTs gigantes, para fazer bem mais do que o MFT faz, para medir energia também, etc. Então vão ter, a princípio, grandes MFTs nessas regiões, e eu estou participando nos estudos para definir a geometria desse detetor. Então essas oportunidades que vão surgindo enquanto estou trabalhando no MFT, surge onde atuar no próximo detetor. Então aqui a gente está falando de envolvimento desde o começo, mas é algo que vai ser instalado daqui 15 anos, né? 12, 15 anos. Tá bem. A próxima pergunta é da Thaís Gomes. O processo de seleção de dados, além do computador, há uma análise humana depois? A análise humana, ela está para verificar se está ok. Porque a gente está falando de 2 milhões de colisões por segundo, cada uma gerando talvez dezenas de milhares de trajetórias. Não tem como a gente olhar isso à mão. Não tem como corrigir a mão, verificar se o resultado está dando certo. O que a gente faz é por amostragem. Vai garantir, vai lá, eu volto e meia, rolo simulações, eu vou lá e olho alguns eventos para ter uma ideia de como é que está se comportando. Mas tem que ser tudo automático. Não tem como fazer nada, nenhum resultado que vai ser analisado vai ser à mão. Talvez na hora de integrar um espectro ali, tu escolhe um intervalo para integrar algo que já foi depois de muitas etapas de processamento. Daí tu vai fazer algumas etapas à mão, mas vai ser na hora de apresentar os dados, né? Vai ser uma etapa mais final. Agora uma pergunta da Vitória Xavier. Professor, o CERN, Alice, tem programas de estágio para trabalhar na parte de aquisição de dados, hardware dos equipamentos? Aquisição de dados, estágios para aquisição de dados nos detetores, em geral não, porque para atuar lá na sala de controle mesmo, tem que passar por um longo treinamento. Né? Então, eu diria que não dá tempo num estágio de verão de passar por todas as etapas. Então, em geral, não vai se encontrar os estagiários lá nessa etapa. Mas tem programa de estágio de verão que vai ser variado. Pode se envolver desde a teoria até aspectos, talvez, não do detetor Alice, por exemplo. Mas, por exemplo, um ensaio que ele vai ser feito, eu não mostrei aqui, mas teve ensaio no acelerador. Se pegou um disco, se pegou um LEDR, se levou lá para o próton síncrono, se colocou ele diante de um sistema de um feixe de partículas, para testar o sistema nos protótipos. Eventualmente, nessas intervenções pontuais, pode-se ter um aluno fazendo a atuação junto ali. Mas isso é o programa de estágio de verão, que tem aberto todo ano. Claro, agora, com essa história da pandemia, a coisa está diferente. Mas tem os programas de estágio de verão abertos para estudantes do mundo todo. Tá. Vamos para a nossa penúltima pergunta, também do Bruno Macedo. Para quem não é da URGS,
Como podemos manter algum contato para a realização de pesquisa em conjunto com o senhor? Vamos ver, isso vai depender depende muito, né? Porque se for fazer um envolvimento mais, vamos dizer, são envolvimentos a longo prazo, né, para atuar nessa área, né? Então, a gente fala de pesquisa mesmo nessa área quando começa no mestrado para pegar uma ideia, né, ter os elementos básicos, mas para atuar mesmo precisa de um doutorado. Então, é um programa de doutorado. Se quiser entrar nessa área, se prepara para entrar no doutorado. Então, vai fazendo o que precisa, faz os cursos que precisa na tua universidade, faz sua iniciação científica, faz bem, né, aprende a usar bem a matemática, aprende a usar bem o computador, né, para quando tu chegar para fazer um mestrado, doutorado, tu não precisar ter que né, aprender o básico, né, de como se faz pesquisa, como se monta relatório, gráfico, etc. Aprende a fazer bem isso, se forme bem, né? Aproveite as oportunidades. E vem fazer mestrado, vem fazer doutorado aqui com a gente. Daí entra no programa, ganha bolsa, etc. Né? A última pergunta é minha. Lá dos sensores, qual é o material deles? E sabe o processo de fabricação deles? É uma curiosidade. O sensor, o Alpid, né? Isso, aqueles dos leathers lá. Sim, é o Alpid. Deixa eu botar ele aqui. Ele é feito de silício. Ele é todo de silício com camadas de metais. Ele usa o processo de fabricação normal da microeletrônica, né, onde se começa com um substrato monocristalino, aqui se cria uma camada epitaxial, se aplica dopantes, e depois coloca toda a eletrônica aqui né, vai se radiar. Deixa eu ver aqui, tem a ilustração aqui, vai ter as regiões P, vai ter as regiões N, né, vão ter transistores, lá tem um NMOS, um PMOS, um diodo. Então se usa microeletrônica convencional, digamos. Tá bem. Muito obrigado pelas respostas. Agradeço a tua disponibilidade e, enfim, agradeço a presença de todos também que estão participando. E é isso. Eu dou por encerrado, então. Muito obrigado. Legal, foi um prazer. Obrigado, Leonardo. Obrigado, Maria Paula e todo mundo que participou aí. Né? Então, a gente está à disposição aí para tirar mais dúvidas, querem conhecer mais o grupo, né? São muito bem-vindos. Procurem o resto da equipe aqui, né? A professora Beatriz Guedes, Gustavo, o Gustavo Gil também. Obrigada, professora, pela palestra. É isso, né? Então tá, pessoal, acho que é isso aí. Boa tarde, boas férias, fiquem bem, se cuidem. Até mais. Até.